Olá a todos, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como criar uma animação bastante simples, mas muito interessante, utilizando recursos de dinâmica aqui do Maya e também como aplicar mapeamento e texturas em objetos de geometria mais simples, aqui como os primitivos do Maya. Então, para começar, eu vou clicar aqui criando um cubo poligonal, colocar a posição em Y, o translate de Y para 0.5, para garantir que ele vai ficar certinho em cima do grid, tá? Posso movimentar ele aqui, por exemplo, na direção X. Antes de fazer cópias desse objeto, eu vou criar a textura do primeiro objeto. Nesse caso, eu posso ir aqui no Google, na busca por imagens, e colocar, por exemplo, aqui Paper Craft Angry Birds, por exemplo. Então aqui, ó, vocês vão ver que a gente tem uma série de dobraduras aqui para fazer os bonequinhos, os passarinhos lá do Angry Birds. Poderia ser qualquer outro personagem, tá? Não precisava ser do Angry Birds. E também tenho aqui algumas possibilidades de criar, por exemplo, alguns acessórios do joguinho, usando a mesma técnica do Papercraft. Nesse caso aqui eu já havia baixado essa textura aqui, uma textura de caixa aberta, e também essa outra textura aqui, que é a textura de um dos passarinhos aqui que eu vou utilizar nesse exercício. A primeira coisa que eu vou fazer então é aplicar a textura nesse objeto. Tá? Eu vou clicar com o botão direito no mouse, escolher a opção, por exemplo, Assign Favorite Material, escolher um material qualquer, pode ser um Lambert ou um Blim, tanto faz. Cliquei aqui. E aqui, ó, na aba do Blim, no lugar da cor, eu vou clicar aqui e indicar que eu quero trabalhar então com um arquivo. Vou clicar aqui na pasta para localizar onde é que está o arquivo. Nesse caso, como eu falei para vocês, vou utilizar aquela textura lá da caixinha, tá? Vou mandar abrir. Pronto. A princípio eu não visualizei essa textura aqui, eu vou habilitar a visualização da textura, aqui, ó. Pronto. E como eu já esperava, ele não ficou encaixado, a textura ficou mal aplicada aqui no objeto. Então para isso a gente vai fazer agora o mapeamento. Vou acessar aqui o editor de UVs e aqui a gente pode ver que a abertura do mapa do objeto ela não coincide com o desenho que a gente tem lá. Então para fazer isso daí eu vou separar cada uma das UV shells, ou seja, cada uma dessas dobras aqui, ou planos do meu cubo, e assim eu posso mais propriamente encaixar esse objeto. Então aqui, por exemplo, nas opções de mapas, eu vou criar, por exemplo, aqui o mapeamento automático. Ele assim separa todas essas faces, tá? Eu vou clicar aqui, por exemplo, na minha ferramenta de escala, reduzir aqui, ó, a escala desses objetos, e assim eu posso individualmente encaixar cada uma dessas texturas aqui, utilizando, por exemplo, a ferramenta de mover. Vou pegar aqui a seleção UV Shell, e assim eu posso trabalhar cada uma dessas faces individualmente, tá? E assim que eu identificar, por exemplo, essa é a face da frente, ó. Então essa face da frente ela vou deixar ela separada, tá? Então, por exemplo, essa aqui é a face da frente, como eu mostrei, então eu vou encaixar ela aqui em uma das vistas. E depois seguir o mesmo processo, vou aproximar aqui para vocês poderem visualizar melhor, seguir o mesmo processo para encaixar também nas demais vistas. Eu posso trabalhar aqui tanto encaixando, usando, por exemplo, a minha ferramenta de escala, como eu estou fazendo agora, Uma vez concluída essa parte do mapeamento, eu posso fechar meu UV Editor, já estou com a minha caixinha aqui pronta. Então eu vou aqui só arrumar uma pilha de caixinhas aqui, fazendo duplicatas. Você pode fazer duplicatas simplesmente utilizando Ctrl D ou Command D, dependendo se é no PC ou no Mac. Vou fazer aqui outra duplicata, mais uma vez aqui. Fazer outras duplicatas para colocar aqui em cima. Para você deixar o translate de Y certinho em 1.5, que é para não ter distância de altura entre as caixinhas, tá? Duplicar aqui mais uma vez e finalmente uma última duplicata aqui em cima. Mais uma vez, como eu falei, verificar a altura para ficar na altura correta, no caso 2.5 de Y. Então eu fiz aqui uma pilha de caixinhas, ok? Ó, e vou fazer um outro cubo, que esse cubo eu também vou fazer o mesmo processo de mapeamento, também vou colocar o Y aqui 2, porque esse aqui vai ser o passarinho que eu vou atirar contra a pilha. Também vou fazer o mapeamento para encaixar a textura nesse objeto aqui. Botão direito, Assign Favorite Material, vou também escolher aqui um Blim, escolher a textura que vai ser para esse objeto. Vou clicar aqui, ó, no ícone, você tem um arquivo, vou selecionar o arquivo. Então, mandar abrir. Mais uma vez, como eu falei, não está encaixado, vou precisar fazer o mapeamento, selecionar, clicar lá no editor e encaixar em cima dessa figura aqui. Mesma coisa, vou criar aqui o mapeamento automático, aí ele vai distribuir, ó. E eu vou também encaixar nessa textura, tá? Essa parte do processo vocês já sabem como funciona.
terminei aqui o mapeamento, vou fechar também o editor de vez. E agora só falta fazer a animação com a dinâmica. Então, para isso eu vou precisar utilizar aqui um objeto para ser o chão. Então vou criar aqui um plano, vou aumentar a escala desse plano, tá? Posso deixar um pouco maior que o tamanho do grid, por exemplo. E até mover um pouco mais para essa parte aqui da frente, já que quando ele vai derrubar as caixinhas vai cair um pouco mais para cá. Vou desabilitar aqui a visualização do grid, não tenho necessidade mais disso. Posso aplicar uma textura também para cá, para ficar mais interessante no plano. Botão direito, Assign Favorite Material, vou também pegar um Brim. Colocar, por exemplo, aqui uma cor azul, só uma cor mesmo. Não precisa nada mais que isso. Pode ser assim. E aí, nesse caso, agora para fazer a animação dinâmica, basicamente a gente vai fazer o seguinte: eu vou selecionar o chão, vou trocar aqui o menu principal para FX, e aqui em Fields e Solvers eu vou colocar o chão como passivo. Pronto, ele já está então como um obstáculo. Vou selecionar aqui o Angry Bird e também todas as caixinhas, somente isso, tá? O Angry Bird e as caixinhas. Vou aqui em Field Solvers e vou criar objetos ativos. Pronto, já criei. Aproveitar que eles já estão selecionados, vou lá novamente em Field Solvers e vou criar a gravidade aqui, Gravity. Pronto, por enquanto a nossa animação está assim, ó. Vou dar um play aqui, ó. Ele só cai, não acontece nada. Vou selecionar aqui o objeto. Nesse caso, vou colocar aqui a ferramenta de mover para que vocês possam visualizar. As caixinhas eu posicionei em relação ao eixo X. Então eu vou pegar aqui, ó, na parte do meu Rigid Body. Então aqui na parte de Initial Settings, eu vou colocar então a minha velocidade inicial em X, por exemplo aqui em 13. Vamos ver como é que vai ficar. Pronto, bem interessante, acho que já pode ser assim. Vou dar aqui um pouquinho o ângulo só para a gente visualizar melhor. Espero que todos consigam fazer e até a próxima.